Fala, eu sou Nicolas Pericles e esse é o canal do Evoluta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Excel aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos resolver o estudo de caso proposto na aula de contagem no Excel. Então nós vamos aplicar as fórmulas conte.valores, conte.c e conte.6. Se liga aí! Então vamos lá. Esse é o estudo de caso que a gente apresentou na última aula, tá? Na aula de contagem do Excel, que a gente aprendeu conte valores, conte si, conte 6, beleza? E aí a gente propôs esse estudo de caso que diz o seguinte: estudo de caso número 4, medindo a produtividade. Visando medir a produtividade dos vendedores e analisar o comportamento dos clientes na loja, Antônio e Bárbara decidiram avaliar os números da primeira semana de fevereiro. Para avaliar uma escala para os vendedores, eles precisam medir a quantidade de clientes por dia na loja e a quantidade de clientes atendidos por cada vendedor. Na tabela ao lado, vemos os dados disponíveis. Utilizando os novos conhecimentos que você adquiriu nessa aula, ajude Bárbara e Antônio a responder as seguintes perguntas. Tá? Então, a gente tem aqui a tabela com o vendedor, a data, o dia da semana e o cliente que foi atendido. Ok? Como eu falei no enunciado, é da primeira semana de fevereiro. Tá? E as perguntas são: qual foi o total de clientes atendidos durante a primeira semana de fevereiro? Qual o dia da semana com mais clientes atendidos? Qual foi o vendedor que mais atendeu o cliente? Qual é o percentual de clientes atendidos por esse vendedor? Qual foi o dia da semana que esse vendedor mais atendeu o cliente? E qual foi o dia da semana que esse vendedor menos atendeu o cliente? Ok? Então vamos para a nossa resolução. Então vamos lá. A primeira pergunta dele é: qual foi o total de clientes atendidos durante a primeira semana de fevereiro, tá? Bom, para a gente calcular o total de clientes, é só a gente contar quantos clientes tem nessa coluna aqui, certo? Se a gente lembrar do que a gente aprendeu na outra aula, é só a gente usar a fórmula conte.valores. Então, igual conte.valores, certo? E selecionar, aqui ó, cliquei no primeiro cliente, Ctrl Shift para baixo, já selecionei todos os clientes. Fechei parênteses, Enter. Então, eu cheguei a 186 clientes. Tudo bem? Então, o total de clientes atendidos na primeira semana foram 186. Agora ele pergunta: qual o dia da semana com mais clientes atendidos? Tá? Esse que está esquisito aqui. Com mais clientes. Com mais clientes atendidos. Agora, o que eu preciso? Agora eu tenho uma condição, certo? Porque não é só somar a quantidade de clientes, não é só contar quantos clientes foram. Eu preciso contar quantos clientes foram por dia da semana. Então agora eu tenho uma condição. Quando eu tenho uma condição, eu uso conte.c, certo? Então é igual conte.c, abre parênteses, e aí o intervalo. Qual é o intervalo? O intervalo é o dia da semana, tudo bem? Porque o critério que eu tenho é dia da semana. Então eu seleciono aqui os dias da semana, certo? Aperto F4 para travar, quando eu for arrastar a fórmula. E o critério é o dia da semana, tá? Então, fazendo isso, eu descubro que eu atendi 15 clientes na segunda. Se eu arrastar a fórmula, eu posso clicar aqui, arrastar, ou dar 2 cliques aqui no quadradinho. Se eu der 2 cliques aqui, eu já preencho a semana inteira, tá? E aí ele pergunta qual foi o dia da semana com mais clientes atendidos. Se a gente olhar, a gente vê que a sexta-feira a gente teve 32 clientes atendidos, certo? Então foi o dia da semana com mais clientes atendidos. Beleza. Agora ele pergunta qual foi o vendedor que mais atendeu o cliente. A gente segue a mesma lógica aqui, só que agora o nosso critério, em vez de ser o dia da semana, vai ser o vendedor, certo? Então vamos fazer essa conta. Igual conte.c, que eu só tenho um critério, tá? O intervalo são os vendedores, então cliquei no primeiro, Ctrl Shift para baixo, aperto F4 para travar, tudo bem? Ponto e vírgula e seta para a esquerda para selecionar o vendedor. Fechei parêntese, 27. Então, eu vejo que a Carla atendeu 27 clientes, tudo bem? Arrastando, eu vejo que o Iago atendeu 40 clientes. Então, o Iago foi o vendedor que mais atendeu clientes, tá? Qual o percentual de clientes atendidos por esse vendedor? Então, sabendo que o vendedor que mais atendeu cliente foi o Iago, como é que eu descubro o percentual? O percentual nada mais é do que eu achar quantos clientes o Iago atendeu e dividir pelo total de clientes atendidos, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual, clicar aqui ó, no valor que a gente calculou para o Iago, dividir pelo total de clientes que a gente atendeu. Tudo bem?
isso aí vai dar, ó, 21,5% dos clientes, certo? Bem tranquilo, certo? Então, o que eu fiz? Eu achei quantos clientes o Iago atendeu e dividi pelo total de clientes que a gente calculou na primeira pergunta. Beleza? Então, vamos seguir. Aí agora ele faz duas perguntas e a gente consegue responder essas duas só nessa tabelinha aqui. Qual foi o dia da semana que esse vendedor mais atendeu o cliente e qual foi o dia que ele menos atendeu o cliente? Então, qual é o vendedor? O vendedor é Iago. Então, vamos usar Iago, que vai ser uma das nossas condições, tá? Nesse caso, agora a gente tem duas condições. Porque uma das condições é contar o dia da semana e a outra condição é contar o vendedor Iago, certo? Então, a gente tem a condição do dia da semana e do vendedor. Então, agora a gente vai usar igual conte.6, tá? Fonte 6, aí ele pergunta o intervalo do critério 1. Vamos usar o critério 1 como vendedor. Então, cliquei na primeira. Vem aqui, Ctrl Shift para baixo, F4, certo? Ponto e vírgula. O vendedor, que é Iago, tá? Cliquei no Iago, travo ele também no F4, para quando eu arrastar a fórmula não descer junto, tá? E o intervalo do critério 2. O intervalo do critério 2 vai ser o dia da semana, tá? Primeira linha, Ctrl Shift para baixo, F4 para travar, ponto e vírgula, e a setinha para a esquerda, que aí eu já pego a coluna aqui do dia da semana, ok? Esse não precisa travar, porque quando eu arrastar, a fórmula vai acompanhar o dia da semana junto, beleza? Fechei parênteses, dei Enter. Então a gente vê que na segunda-feira, o Iago atendeu só um cliente. Quando a gente arrasta, a gente vê que no sábado ele atendeu 9 clientes, tudo bem? Então a gente vê que o dia que o Iago atendeu mais clientes foi no sábado e o dia que ele atendeu menos clientes foi na segunda-feira, certo? Com isso, a gente responde todas as perguntas aí que a gente deixou em aberto. Belezinha? Tranquilo? Deu para acompanhar? Então, por hoje é só. Vê mais conteúdos aí que estão aparecendo na sua tela agora. Clica aí, tem as playlists em destaque, tem outros vídeos que você pode se interessar, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilha com alguém que você acha que também pode ser relevante para ela, tá? Se inscreve aí no canal, porque vai ajudar muita gente aí. Se você apertar em curtir, também vai dar uma moral para o nosso canal. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!